Não é à toa que o cão é o melhor amigo do homem. A sua espécie é muito parecida com a nossa. Tanto um quanto o outro vivem em grupos e mantêm uma relação de hierarquia com os seus semelhantes. Além disso, ambos demonstram facilmente seus sentimentos e emoções, como por exemplo, raiva, afeto e ciúme. Para essas distintas espécies viverem em plena harmonia, basta utilizar alguns ingredientes simples: adestramento, respeito e muito amor. Adestrar um cachorro nada mais é do que torná-lo apto ao convívio em sociedade, fazendo-o cumprir suas funções específicas no dia a dia. Assim, o principal objetivo é fazê-lo obedecer às ordens do dono ou condutor, tornando as tarefas mais fáceis e diminuindo os riscos de acidentes e aborrecimentos causados pela falta de domínio e compreensão diante do animal. Além disso, o treinamento possibilita do dono adaptar seu animal a uma determinada função, tornando os trabalhadores como, por exemplo, os cães policiais, os cães-guia, os sinoterapeutas ou os cães de resgate. A maioria dos adestradores utiliza o método que recompensa sempre o animal depois de um acerto, que pode ser um afago, um petisco ou ainda uma brincadeira, como a bolinha ou outro brinquedo. Fazendo parte de um treinamento mais sofisticado, o método clicker é bem aceito pelos cães em geral. No entanto, é muito importante que o proprietário compreenda que também precisa aprender a comandar seu animal. Assim, o adestramento torna-se uma atividade prazerosa tanto para o cão quanto para o homem. Pode proporcionar conhecimentos e possibilidades nunca antes imaginados. Tipos de adestramento. É possível adaptar cada cão de acordo com as nossas necessidades e gostos. Por isso, o animal pode ser apenas acompanhante, bem como cão-terapeuta ou cão policial. Para se obter o comportamento desejado do cão, existem diversos tipos de treinamentos, específicos para cada caso. Mas não basta apenas treinar o cão para atender às necessidades do dono. Antes de qualquer coisa, é necessário gostar muito dele e estar disposto a tratá-lo da melhor maneira possível. E principalmente, conhecer o perfil, as limitações e o temperamento. Como regra geral, todas as raças podem receber o adestramento básico, mas cada uma é indicada para determinada função, que deverá ser trabalhada pelo treinador e seu próprio dono. Obediência básica. Muito utilizado para sociabilizar os cães de todas as raças, este treinamento ensina os animais a quem eles devem obedecer e como se comportar. Nesta fase, são transmitidos os comandos básicos: senta, deita, aqui, junto, fica e passear. O animal que acata e pratica esses comandos está apto para iniciar qualquer tipo de treinamento, de acordo com a utilização para trabalho. Alguns comandos de obediência mais avançados são recusa de alimentos, cumprimenta, vivo, morto, de pé, rola e machucado. Companhia. Este tipo de treinamento torna o cão apto para acompanhar, seguir e obedecer ao dono em qualquer circunstância, sociabilizando nas mais diversas situações, desde um passeio ao shopping a uma viagem de avião. Todos os cães, descritos no grupo 9, de acordo com a Confederação Brasileira de Sinofilia, são indicados para esse tipo de adestramento. Guarda. Também conhecido como defesa, este tipo de adestramento visa preparar o animal, deixando-o apto para a defesa de uma propriedade, de seu dono ou da família. Os cães de guarda devem sempre ser adestrados por profissionais regulamentados, e os proprietários devem entender que o objetivo do treinamento é proteger e defender, nunca atacar. Ao escolher esta opção, de acordo com a necessidade, é muito importante
que haja consciência de que é necessário disciplina, dedicação, persistência e responsabilidade para que não ocorra nenhuma falha e prejudique o treinamento. Rottweiler, Doberman, Mastiff, Fila brasileiro, Pastor alemão, Pastor belga de Malinois e Dogo argentino são as raças mais indicadas para esta atividade. Cães-guia e cães-terapeutas. Os cães-guia são treinados para auxiliar pessoas com necessidades especiais, como os deficientes visuais e aqueles que apresentam dificuldade de locomoção. Esses animais passam por um rígido treinamento desde a mais tenra idade, pois apresentam a responsabilidade de orientar e o discernimento sobre o que fazer no momento exato, pois muitas vezes têm de optar por obedecer ou não do comando passado pelo condutor. Já os cães-terapeutas são treinados para auxiliar pessoas com alguma deficiência ou necessidade a conquistar novos objetivos ou mesmo sensações. Estes devem ser treinados e condicionados a aceitar todo e qualquer tipo de manuseio, ser pacientes e tolerantes e principalmente calmos, sem serem apáticos. Cães da raça Labrador, Golden Retriever, Bernese Mountain Dog e pastores alemães são bem-sucedidos nessas atividades. Em contrapartida, vários cães da raça American Pit Bull Terrier desafiam a fama de cães perigosos e executam com louvor as tarefas de terapia assistida, sendo alvo de estudo dos cientistas. A resistência e a total submissão ao homem leva a raça ao patamar de excelência no convívio de pacientes, crianças ou idosos. Qual o benefício que a terapia assistida com animais traz ao paciente? Terapia assistida por animais, o benefício dele em pacientes, no caso nós estamos fazendo em crianças, é que ela promove um relaxamento e essas crianças conseguem fazer exercício espontaneamente. O organismo libera endorfina, que é uma substância que causa o relaxamento na musculatura. Juntamente com essa substância é liberada a serotonina. A serotonina, ela é o prazer. Então, uma criança ou um adulto com alguma sequela ou com alguma patologia consegue fazer o exercício com prazer. Então, muitas vezes a gente consegue muito mais coisas fazendo com o animal, uma terapia com o animal, do que uma terapia clínica comum. Ou seja, em que a gente tem que fazer o exercício e às vezes a criança está mal-humorada, irritada, e aí a gente perde um pouco. Não que as duas sejam muito diferenciadas, elas se completam. É comprovado cientificamente a eficácia da terapia assistida com animais no tratamento de pessoas com alguma necessidade especial? Já foi comprovado cientificamente na Europa, desde os anos 60, a terapia assistida com animais, onde Denner, Elizabeth usaram essa terapia com cães e gatos em clínicas de psiquiatria. Com o tempo, eles descobriram que esses pacientes passaram a diminuir o número de remédio e ter um prazer e deixar a depressão de lado quando eles começaram a ser visitados por animais e cães. Então, na Europa, já está comprovado cientificamente que funciona e que os animais conseguem dar qualidade de vida para os pacientes e até mesmo pacientes portadores de depressão e doenças como bronquite, asma e que promovem algumas sequelas em que as crianças, por exemplo, ficam inibidas. Então, todos esses trabalhos já foram publicados e aprovados a nível de Europa e Estados Unidos. O que um cão precisa apresentar de especial para poder trabalhar como sinoterapeuta? Basicamente, um cão para ser um sinoterapeuta, ele precisa do seguinte perfil, especialmente ser calmo, tranquilo, esperar pelo carinho, não ir buscar o carinho, algumas coisas como a aproximação que ele faz
da pessoa tem que ser calma, tranquila. E uma outra coisa, alguns movimentos dele também devem ser limitados, como abanar de rabo, se aproximar da pessoa para tocá-la. Todo esse contexto é muito importante no perfil do cachorro. Uma outra coisa esse animal, ele precisa também ter um certo treinamento para ter uma postura adequada na hora que você exigir dele e também ser feito exames clínicos veterinários, onde vai atestar que esse animal tem a saúde perfeita e que ele está livre de parasitas e alguns tipos de zoonoses que podem ser transmissíveis aos humanos. A partir daí, esse cachorro ele vai ser monitorado durante curtas sessões e só aí então ele vai poder fazer parte definitivamente do quadro de cães terapeutas. Faro e salvamento. Muitos cães convivem em tal cumplicidade com o homem que tendem a fazer tudo o que podem para salvá-lo em situações de perigo. É o caso do São Bernardo, do Labrador e do Pastor Alemão, ideais para o adestramento de salvamento. Estes cães também são empregados no resgate de vítimas em acidentes, soterramentos ou escombros. O objetivo do treinamento dos cães que usam o faro em suas atividades é acentuar ainda mais o sentido do olfato, possibilitando o animal encontrar objetos ou pessoas somente pelo cheiro. Também é um tipo de adestramento muito utilizado pela polícia na busca de entorpecentes. As raças mais indicadas são o Labrador, o Beagle e o Pastor Belga de Malinois. Adestramento básico. Você agora vai poder acompanhar o passo a passo de como ensinar ao animal os comandos básicos: senta, deita, aqui, junto e fica. São aulas rápidas que o adestrador Jorge Pereira irá demonstrar de forma simples e didática. Bem, pessoal, eu sou o Jorge Pereira, estou aqui para melhorar o convívio entre você e o seu melhor amigo. Ensinar o seu cão a sentar, deitar e ficar pode parecer bobagem, extremamente fácil, mas a prática nos ensina que isso é altamente indicado para um bom convívio entre o seu cão e toda a sociedade. Ao longo dos 15 anos que trabalho como adestrador, uma das necessidades principais dos proprietários é em controlar o seu amigo nas mais diversas situações, mostrando assim o quanto ele pode ser educado. Além de melhorar o convívio em sociedade, esse recurso traz benefícios tanto para o cão quanto para o seu dono, podendo assim evitar diversos incidentes. O exercício de senta, ele pode ser extremamente fácil. Você deve sempre posicionar o cachorro na sua frente e em seguida escorrer a mão sobre o dorso dele, emitindo o comando de senta e tocando a anca. Dessa forma. Senta, senta. Isso, boa menina. E nunca esquecendo de premiá-la no final. O exercício de deita, não menos importante que os outros, deve sempre ser iniciado após o cachorro ter aprendido o comando de senta. E lembre-se, sempre um exercício deve ser iniciado após o outro ter sido realizado com perfeição. Você deve segurar o petisco que seu cachorro mais gosta à frente dele, em seguida escorrer em direção ao tórax e quando chegar ao chão, esticar próximo às patas e dando o comando de deita, dessa forma. Deita. Isso. E só premiando quando ele estiver totalmente deitado. Agora partimos para o exercício de fica. Muito importante, pois esse exercício pode evitar muitos danos também ao seu cão. Sempre que for abrir uma garagem ou sair e não quer que seu cachorro fuja, esse comando deve ser utilizado. Ele deve ser feito sempre da postura de sentado. A partir daí você emite o comando de fica, estenda a mão para que ele compreenda que você não quer que ele se afaste. Em seguida, você se afasta vagarosamente do cachorro. Fica. Fica, Madonna. Isso, muito bem. Fica. Fica. Isso. Após alguns segundos, na posição, você deve premiá-la. O novo comando que deve ser ensinado ao seu cão após ele ter aprendido os anteriores é o comando de aqui. Esse comando vai proporcionar que o seu cachorro se aproxime sempre que você exija isso dele. Você deve deixá-lo na posição de fica,
sentado, em seguida se afastar. Estenda a mão para mostrar que ele deve ficar no lugar. Em seguida, dê o comando de aqui, mostrando onde ele deve se posicionar. Madonna, aqui. Senta. Isso. Após ele se aproximar e se sentar, você deve premiá-lo. Isso, pode. Dicas. Bem, uma das coisas importantes para você poder fazer um passeio com o seu cachorro é o uso corretamente do enforcador, né? Eu aconselho um enforcador de elo, é melhor que um enforcador de correntinha, assim, que é um enforcador um pouco fraco para algumas raças de cães. Se o cachorro for grande, pesado, se ele der um tranco, ele corta esse enforcador. O modo correto de montar o enforcador, né? Passa-se dentro do elo. Então, o enforcador, o cachorro está na sua frente, aqui estaria formando a letra P, né? Aqui. Então, atrelado a uma guia. Errado formaria o 9, né? Aqui está errado. Então, estaria formando o 9. Então, o uso de um bom enforcador, de um mosquetão adequado, que seria... a gente gosta muito desse mosquetão italiano. Ele é seguro, né? Não tem problema de cortar o mosquetão quando você está andando com o seu cão. Uma guia resistente, pode ser uma guia de couro ou uma guia de lona, tanto faz. O importante é um mosquetão resistente, um enforcador resistente. A guia deve ser usada uma guia ou de nylon, ou de lona, ou mesmo uma guia de couro. Não é legal aqueles tipos de guia elásticas ou aquela guia que tem uma mola perto do mosquetão. Normalmente aquilo facilita o cão. Você não consegue com que ele tome o tranco necessário quando ele está com aquela mola ou com a guia elástica. Se você segura na mola, pode machucar a mão do dono ou do condutor, né? E o ideal é que sempre segure na guia e na alça da guia, né? Por segurança, você está segurando aqui e no punho da guia. E nunca no mosquetão, que pode estar abrindo e você vai acabar soltando o seu cachorro, né? No movimento, no trânsito, coisa que é perigosa. Quando você vai sair para um passeio,